Ok, podemos, sim. Bom, boa tarde novamente, muito obrigada. Estava falando com a professora Daniela que sempre tem algum problema. A gente pode chegar a 1 hora da tarde para deixar tudo pronto na hora que vai começar, trava o microfone, acontece alguma coisa, né? Mas tudo bem. As professoras que vão apresentar o seminário hoje são professoras do PIEC, mas são da Biologia, do Instituto de Biologia. A professora, como vocês veem aí, Daniela Lopes Scarpa e a professora Maíra Batistoni Silva, e elas vão falar de um tema extremamente interessante. Elas trouxeram os estudantes do grupo de pesquisa, que é o que vocês veem aí, tecendo relações entre ensino de ciências e justiça social. Então, vamos fazer a apresentação delas e logo em seguida um tempo para perguntas, para questionamentos. Depois fechamos com a nossa avaliação. Tem prova no final, viu, meninos? Tá? Bem-vindas e muito obrigada, Dani e Maíra. Boa tarde a todas as pessoas presentes. A gente combinou que eu começo, né? Tem uma parte que depois passa a palavra para a Dani. Mas já que na nossa organização eu comecei, quero agradecer à professora Maria Helena pelo convite e pela oportunidade de voltar aqui, porque é a segunda vez que eu participo dos seminários no PIEC. E a primeira vez, né, eu tinha acabado de ingressar na universidade, no programa, vim apresentar os dados do doutorado. E voltar agora, vou contar para vocês, tem pedacinhos do meu doutorado aí, mas muito ressignificado e transformado, né, nas relações que fui construindo aqui na universidade como professora, com Dani e com tantas outras pessoas que estão aqui presentes também, Danusa, Luciana, do grupo de pesquisa, dos 2 grupos de pesquisa. E também é interessante que, uns 2 anos atrás, num auditório aqui ao lado, eu estava falando sobre ensino de ciências e justiça social e fui questionada por um colega sobre, poxa, mas se a gente não... Será que nos voltar à justiça social, não estamos abandonando o ensino de ciências? O PIEC é um programa do ensino de ciências. Como é que a gente vai falar de justiça social sem abandonar o ensino de ciências? Naquele momento, eu acho que eu respondi muito mais mobilizada por valores do tipo, se não for articulado com justiça social, não há razão de ser, né? Naquele momento eu respondi assim, mas agora volto também aqui no auditório, junto com a Dani, articulando um monte de coisa, né? E trazendo conceitos da área para deixar mais explícita essa relação e falar de justiça social sem abandonar o ensino de ciências, né? Então, essa é a nossa proposta aqui. Então, para começar, a gente vai para uma sala de aula. Porque a gente, no resumo, né, do seminário, falou assim, já faz tempo que, no campo do ensino de ciências, a gente tem acordado que o ensino de ciências precisa se ocupar mais do que de conceitos, né? Precisamos nos ocupar com as práticas, assim, de como a ciência é produzida, das relações entre ciências e sociedade. E também, mais recentemente, o ensino de o campo vem falando sobre a preocupação e ocupação do ensino de ciências com a justiça social. E, quando a gente fala sobre isso, nos contextos formativos que estamos, há uma pergunta do, nossa, isso é muito importante, nossa, isso é muito bonito, isso me interessa, isso me atravessa, mas como que a gente faz? Então, é um pouco... o que a gente está trazendo são respostas em construção sobre esse como. E aí, a gente quer começar numa sala de aula. Então, vou apresentar o contexto dessa sala de aula para vocês. É uma disciplina que tem como título, como nome, né, Ensino por Investigação e Natureza da Ciência. Ela é uma disciplina oferecida para
licenciatura em Ciências Biológicas e também para pós-graduação em Ensino de Ciências. Nessa disciplina, em uma aula dessa disciplina, os estudantes estavam trabalhando em grupo e eles tinham como tarefa se imaginar como membros da Federação Internacional de Atletismo, responsável por avaliar os parâmetros para a inclusão das pessoas, atletas, na categoria feminina ou na categoria masculina. Então, elas tinham que tomar uma decisão sobre isso. Então, o problema era esse, assim, né? O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, revisou o seu regulamento em 2021 e descentralizou as decisões, os critérios sobre quem participa na categoria masculina e feminina. E delegou isso para cada federação, dadas as especificidades dos esportes. E aí a tarefa era assim, né? Imaginem que vocês são membros da Federação Internacional de Atletismo, responsáveis por decidir sobre a participação de atletas nos próximos eventos olímpicos. Em grupo, analise as informações da coletânea e decidam se o regulamento da federação para a próxima temporada de provas deve ser idêntico ao regulamento do COI. O regulamento do COI estabelecia que pessoas trans que transicionaram do feminino para o masculino eram livres para competir na categoria masculina, sem nenhuma regulação, mas esse regulamento, na transição outra, de masculino para feminino, a pessoa precisava passar por uma averiguação de quantidade de testosterona circundante, né? E aí tem um valor lá de 2,5 nanomols e tal do sangue. E aí a ideia era, então a Federação de Atletismo deve manter o regulamento, deve torná-lo mais restritivo que o do COI, ou deve torná-lo mais inclusivo que o do COI. E qualquer decisão deverá ser sustentada por um argumento, e, no caso de optarem por alteração do regulamento do COI, indique também os termos da alteração. Essa era a atividade, esse era o contexto, né, de disciplina e de estudantes que estavam lá realizando essa tarefa. Como material, para decidir, eles receberam uma coletânea com informações de diferente natureza, conceitos, por exemplo, sobre que são mulheres hiperandrogênicas, estudos de casos sobre atletas que foram banidas das categorias femininas, dada alguma característica física, o regulamento olímpico, falando dos princípios do olimpismo, da ideia de inclusão, dados sobre corpos, sobre participação feminina, taxa de testosterona em diferentes pessoas, desempenho e fisiologia de 2 atletas conhecidos. Enfim, eles tinham uma coletânea de material como essa e tinham que tomar a decisão. E aí a gente pergunta. É uma pergunta mesmo para vocês. O que esta atividade nos diz, ou pode nos dizer, sobre ensino de ciências e justiça social? Assim, minha tentativa de resposta é de que muitas vezes os temas de justiça social acabam indo de encontro, né? Acabam envolvendo debate de fatos científicos, né? Nesse caso aí você falou de biologia, de hormônios, de casos de síndromes, de fatos científicos, coisas que a gente observa na ciência e que acabam afetando a vida das pessoas em outros âmbitos também, né? Então, acho que essa é a minha resposta. Obrigada. Você é? Luísa. Luísa, obrigada. Mais alguém? Indo um pouquinho de encontro com o que a Luísa falou, acho que a gente está tentando tentar arrumar aparatos científicos, biológicos, para algo que é social, né? A construção do que é ser homem, o que é ser mulher, né? E a gente tenta pautar as nossas escolhas sociais, comportamentos feitos culturais, com algo que é exato, né? Teoricamente, né? Porque isso pauta, né? Então, você impedir uma pessoa trans com 2,1 de testosterona significa que é um esporte mais justo. Na visão, já que a gente consegue pegar lá, vai estar estampado na primeira página, né? É isso.
Obrigada, você. Leonardo. Obrigada, Leonardo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que Luiz e Leonardo trouxeram para o debate a relação temática, né, da atividade com questões sociocientíficas, seja a ciência e o seu impacto na vida das pessoas, seja a relação entre aquilo que é construído socialmente e a gente buscando dados científicos biológicos para justificar, talvez, uma construção social que pode ser injusta, né, que pode ser opressora. E isso acontece nessa sala de aula, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui um recortezinho de um diálogo de um desses grupos, né? E o Cláudio, assim, e essas folhas aqui do Phelps e do Bolt? Não está aleatório. Eu acho que é para mostrar anatomia, assim. Aí a Lília fala, é que nem a questão do hiperandrogenismo. O Cláudio, se for olhar para isso, o cara é tipo uma máquina, né? A Lilian, sim. É que o biotipo dele já tem uma vantagem, mas isso não é considerado, porque é uma pessoa... Aí o Leonardo, é igual o caso do hiperandrogenismo. A Rafaela fala, exato, não é culpa dela. Ela não fez nada para estar daquele jeito, é o estado natural. Mas confere uma vantagem? Confere. Vai ser justo? É que, no caso... Aí, né, o Cláudio, só que, no caso, pode essa vantagem para o COI em relação ao FEPS. E essa não pode em relação à Semeira, que é uma mulher que tem uma taxa de testosterona acima do nível, né, do corte lá do COI. Aí a gente vai entrar numa discussão meio além, mas sim, né? Não é meio ético, parece, né? E será que é uma vantagem mesmo? Porque, por exemplo, ela era a 5ª colocada ela nem bateu, por exemplo, os recordes mundiais. Então, talvez a relação não é bem essa. Sim. Por exemplo, pode conferir uma vantagem, mas assim, até quando será que essa vantagem realmente pode ser considerada? Enfim, eles trouxeram para o debate a questão da normatividade, quem pode, quais corpos são controlados, quais corpos não são controlados. Phelps pode, ele é uma máquina, ele nasceu com essas vantagens, ele pode concorrer sem nenhuma restrição. Ela, né, produz mais testosterona, mas ela é banida dos esportes, né? Trouxeram essas questões. Ótimo. Então, a gente vai para uma outra sala de ciências agora, uma outra sala de aula. Um outro contexto. Aqui é uma disciplina de biologia, primeiro ano do ensino médio. Os estudantes também estão trabalhando em grupos, né, de 3 estudantes. E a sequência de aulas que estava acontecendo aqui era sobre dinâmica populacional, baseadas em um estudo de caso sobre elefantes marinhos. E aí a professora apresentou aos estudantes uma população de lêmina, que é uma planta aquática pequenininha, assim, diminuta, que se reproduz por brotamento. Contrastando as diferenças entre as duas espécies, elefante marinho, a planta, a professora informou o problema de investigação que deveria ser resolvido pelos grupos, tomando a população de lêmina como um objeto, né, de estudo. E aí, a pergunta que os estudantes tinham que resolver era essa aqui. O que acontece com uma população biológica após a colonização por alguns indivíduos de um ambiente com as condições ideais para o desenvolvimento da espécie? Então, eles pegaram alguns indivíduos de lêmina aqui, colocaram lá num potinho e acompanharam o crescimento dessa população durante 15 dias e, depois, observaram, a partir disso, tinham que responder essa pergunta. O que essa atividade nos diz sobre ensino de ciências e justiça social? Você já sabe, né? Não?
alguma ideia? Mas aí eu vou fazer uma extrapolação. Tudo bem? Eu sou professora de biologia também. Eu imagino que quando a gente fala de populações com vantagens adaptativas, que chegam, no caso de uma espécie invasora, né? Você chega num lugar, você está com uma vantagem para aquela situação. Se a gente transpor essa discussão para questões de oportunidade e vantagens que determinados indivíduos têm na nossa sociedade, a gente consegue ampliar a discussão do nosso estudante, focando nas questões relacionadas às minorias que a gente tem, né? Minoria preta, minoria LGBT, né? LGBT, todas as letras, feminina, enfim. Eu acho que quando a gente transpõe isso, caracterizando dentro de uma abordagem maior, num projeto que pode ser desenvolvido para além daquele fazer científico naquela aula prática, mas que a gente vai trazer outros textos que vão referenciar e o argumento depois escrito pode estar justificado em extrapolações, a gente consegue fazer uma relação. Mas não numa aula prática só, né? Tem que estar dentro de um cenário, num contexto muito maior. Obrigada. Você é? Eu sou a Paola. Paola. Obrigada, Paola. Alguém mais? Rafael, eu não faço ideia do que eu vou falar, viu? Eu juro que ninguém me pagou pra falar o que eu vou falar. E eu vou falar coisas contraditórias, porque eu sou um ser contraditório. Mas eu achei engraçado, ouvindo isso e recebendo essa pergunta, vieram algumas coisas na minha cabeça. Uma delas é que você pode fazer uma atividade de ciências que não necessariamente tem um contexto que conecta com a vida do estudante. E isso me leva para um lado de justiça social que é tipo, nossa, um pouco como que esse conhecimento vai se relacionar com a vida dessa pessoa e o que vai contribuir para ela. Aí teve outros pensamentos que passaram na minha cabeça, tipo, nossa, é muito importante a gente aprender sobre outras espécies, porque a gente vive num mundo com outras espécies. Isso para mim é justiça social, pensando que sociedade não é só sobre uma espécie. E outro lugar é sobre como justiça social é sobre pessoas terem acesso a conhecimento para além do contexto que elas estão inseridas, assim. Então, passou tudo isso na minha cabeça. Obrigada, Rafael. Do que vocês trazem, eu acho que uma coisa que eu acho que se relaciona ali quando a Paola busca extrapolar, né? E, ao extrapolar, você inclui as questões sociocientíficas que apareceram de uma maneira mais explícita no primeiro caso, né? Acho que isso conversa com a primeira parte que o Rafael falou de como isso impacta a vida das pessoas e qual que é a relação disso com a vida das pessoas que estão aprendendo sobre isso. Mas acho que o Rafael traz também uma outra questão, que é o aprendizado como direito. Eu entendi assim, Rafael, das pessoas, e isso, como direito, a gente está também falando de justiças, né? De acesso ao conhecimento produzido, acumulado. Tá, guardamos essas duas coisas, essas três coisas aqui dessas atividades. E vamos pensar, então, como vou trazer o que a gente está mobilizando de conhecimento do campo para tentar responder, né, essas questões. Então, primeiro, pensar no que a gente está falando, o que a gente está chamando de justiça social, o que a gente está tomando como justiça social para pensar a sala de aula. Porque a justiça social é um conceito polissêmico, ele é um conceito de diferentes campos do conhecimento, né? Diferentes campos do conhecimento vão olhar para isso, vão definir, vão instrumentalizar, pensar sobre justiça social de maneira diferente. E a gente está lendo e utilizando aqui para a conversa uma proposição de uma filósofa estadunidense que chama Nancy Fraser, que defende uma ideia de justiça social baseada no que ela chama de paridade participativa. A Nancy Fraser ela discute justiça social, ela ficou importante nesse debate, porque existe no campo, assim, na teoria social, uma
questão sobre de disputa entre justiça social como redistribuição de recursos, ou justiça social como reconhecimento das diferenças e da valorização de diferenças, né? E a Nancy Fraser ela fala que uma não existe sem a outra. E aí ela propõe essa ideia de paridade participativa e um modelo tridimensional de justiça social, que eu vou explicar aqui. Então, que ela está trazer aqui uma definição dela, né? Então a gente está buscando arranjos sociais que permitam que todos participem como pares na vida social. Na visão da justiça como paridade participativa, a superação de injustiça significa desmantelar os mecanismos institucionalizados de discriminação que impedem que algumas pessoas participem em pé de igualdade com outras, como parceiras plenas de direitos, né, na interação social. E aí esse modelo de redistribuição, reconhecimento e participação, vai falar, redistribuição e reconhecimento são fundamentais para a participação na vida em sociedade, né, na participação e na interação com as outras pessoas. Essa participação é muito importante e ela está relacionada com poder. Porque a participação está relacionada com a possibilidade de você pautar as demandas do seu grupo, né, nas interações sociais. É você colocar no debate com os outros, né, aquilo que é de interesse do seu grupo. Então, é poder participar e influenciar as decisões, influenciar as trajetórias das relações e das decisões que vão decorrer disso. Bom, trazendo assim, vamos pensar em justiça social e educação, né? Justiça social aparece bastante, a gente lê bastante como justiça social como um objetivo da educação, né? A gente precisa educar para a justiça social. E, nesse sentido, é pensar na educação numa formação de pessoas, numa análise crítica das estruturas opressivas de sua realidade, e para, a partir de conhecimentos significativos, então, direitos, o conhecimento, direito, né, que o Rafael colocou ali, e situados na relação com a vida da pessoa, conectar essa criticidade à agência para promover mudanças democráticas para além do espaço escolar. A gente pode pensar também em justiça social e educação científica, articulando a ideia de alfabetização científica que, ao longo dos anos, também se transformou, né, se transforma. Então, estou trazendo aqui a ideia de alfabetização científica, concebida como uma formação necessária para que uma pessoa possa compreender conhecimentos, práticas e valores de uma área de conhecimento, para análises críticas de situações, participação ativa em decisões diversas sobre sua vida e engajamento em questões sociocientíficas comprometida com valores como equidade e justiça com vistas à transformação social. Então, atualmente, a gente fala de alfabetização científica, então, a gente vai construir conhecimento sobre ciências, mas, na relação com as questões sociocientíficas, de uma maneira comprometida com justiça. Então, quando a gente traz aquela questão, aquela atividade, a primeira atividade do COI ali e da categorização das pessoas atletas nas diferentes categorias, a gente pauta isso e a partir da produção daquele material que foi ofertado ali, possibilita, né, trazer à tona as opressões que estão relacionadas, né, desenvolver ali um pensamento, uma criticidade em relação àquilo, com vistas à transformação, né, dessa realidade. Bom, e na sala de aula? Então, estou trazendo a educação, no ensino de ciências e na sala de aula, né? Então, quando a gente pensa, né, na sala de aula, então a gente está falando da alfabetização científica, do ensino de ciências
comprometido com a transformação social, comprometido com a justiça social. Isso aparece bastante na transformação da sociedade, né? Aqui, a gente fala, bom, então eu trouxe a gente trouxe aqui uma frase da Sueli Carneiro, que a escola, ela não é uma célula sã em um tecido social doente. Então, quando a gente fala de injustiças, de opressões interseccionais na sociedade, então, eu estou falando nos esportes, eu vou falar na poluição e nas questões ali das espécies invasoras, dos interesses econômicos relacionados ao uso de recursos. E as injustiças também estão na sala de aula, né? As práticas sociais escolares, elas se inserem também em relações de poder interseccionais e que estão relacionadas a essas questões macroestruturais de raça, sexo, gênero, classe, enfim. Todas elas, como a Paola ali apontou. E mais, essas relações em sala de aula, né, hierárquicas em sala de aula, elas não só são afetadas e reproduzidas, mas muitas vezes elas são produzidas em sala de aula. Então, é uma relação, né, na sociedade, então, é uma célula num tecido. Então, a sala de aula, sociedade também, né? As relações estão construídas ali. Bom, mas se a gente está querendo transformação social, como que a gente vai problematizar essas relações em sala de aula de ciências para que a sala de ciências não seja um lugar apenas de produção, reprodução de injustiças, que são aquelas que a gente quer transformar e combater com o ensino de ciências? Aqui eu passo para a Dani, né? Eu não vou responder. Aí, toma que é sua. Uma passagem super suave, né, Dani? Não, ainda não. Tem mais um. A gente colocou a pergunta aqui, e aí todo mundo fez assim para mim. Né? Quando eu fiz essa pergunta, eu falei, como? Eu falei, bom, então agora a Dani responde. Mas a gente vai trazer para construir essa resposta a ideia de agência, né? Como um construto que pode nos ajudar a pensar nessas relações de sala de aula. E trazendo aqui a ideia de agência epistêmica, que é uma ideia importante e hoje bastante utilizada, está circulando nas produções do campo, né? O que a gente chama de agência epistêmica? É a capacidade que emerge nas interações sociais de participar e tomar decisões no processo colaborativo de produção do conhecimento que se dá em sala de aula. Então, pensando na sala de aula como um espaço de produção de conhecimento, um espaço de produção de conhecimento onde muitas pessoas participam e na produção desse conhecimento, né, como que a gente articula isso com justiça social? Né? Como que a agência está nos servindo aqui para pensar em justiça social na sala de aula? Voltando lá no modelo tridimensional da Fraser, em redistribuição, reconhecimento e participação, a participação nas práticas de construção do conhecimento em sala de aula é uma forma de poder. Só que a gente está pensando aqui não num poder para disputa, não num poder de um sobre o outro, mas um poder que sirva para manter as relações, para sustentar conversas e que possa favorecer a construção do conhecimento. Então, nessa participação, né, ali, pensando no modelo, então a gente vai pensar na redistribuição dos recursos materiais e culturais entre todas as pessoas, reconhecer e valorizar cada pessoa para que todos possam participar como pares, né, plenamente
na construção do conhecimento. Então, cada um importa no conhecimento que vai ser construído em sala de aula. Porque esse poder ele vai circular em sala de aula. Não é de um sobre o outro, mas é um poder com o outro, construindo o conhecimento. Então, é com essa ideia que eu passo para a minha colega, parceira, para ajudar a responder a nossa pergunta. Maíra, super obrigada. Só que eu queria avisar, se vocês estão percebendo o cheirinho, tem pão de queijo e café lá atrás. Eu senti Então, o cheirinho discretamente, daqui. você sobe, pega seu potinho de pão de queijo. O cheiro é bom porque o cheiro está distribuído por todos os lugares. Ele mesmo se redistribui. Bom, com base nessa discussão teórica, né, que a Maíra trouxe, e essa relação entre justiça social e agência, a gente queria revisitar, reler os dois exemplos de sala de aula, né, que a gente trouxe aqui para vocês, que vem dos trabalhos aí, então, da Maíra. E aí, a gente queria retomar um pouco com vocês e aprofundar nesses dois exemplos o que os estudantes estão fazendo nessas atividades. A gente destacou, na primeira parte, a relação temática da atividade, né? Então, a primeira, trabalhando com uma questão sociocientífica, em que discutia as questões dos corpos, da normatização, né, num contexto específico. E a segunda, uma atividade que trabalha conceitos biológicos, e que, por isso, às vezes, a gente tem mais dificuldade de encontrar aspectos, elementos de justiça social e mesmo de agência nesse tipo de atividade. Então, a gente agora, a partir desse referencial que a Maíra trouxe, a gente queria discutir também o que os estudantes estão fazendo em ambas as atividades. Nas duas atividades, os estudantes têm oportunidades para selecionar dados. Na primeira, eles têm aquele rol de dados ali, em que eles têm que selecionar esses dados, informações de diferentes campos de conhecimento, produzir critérios sobre o que conta de conhecimento. Então, vocês puderam ver ali na transcrição daquela sala de aula que ora as informações vindas do campo de conhecimento biológico, científico, vão ser mobilizadas, ora informações do campo social, das experiências das pessoas. Então, às vezes que a gente aplicou, inclusive, né, essa atividade em diferentes contextos, os grupos usavam e davam pesos diferentes para os diferentes tipos de conhecimento, tomando decisões e criando critérios sobre o que conta como conhecimento naquela situação. Como que eles vão construir essas evidências, como eles vão construir argumentos e contra-argumentos, e como que eles vão avaliar esses argumentos para produzir comunicação sobre as suas decisões. Na segunda atividade, os estudantes também não trabalham somente com os conhecimentos conceituais sobre as populações, sobre a dinâmica populacional, mas eles estão envolvidos ali na produção de dados. Então, neste caso, a pergunta era, né, o que acontece com essa população de lêminas ao longo do tempo? E eles tinham que decidir que dados seriam importantes, diferentes da primeira atividade. Então, eles tinham que produzir dados, eles tinham que decidir, por exemplo, aí, também em outros contextos que a gente aplicou essa atividade, normalmente com adultos, né? Assim, isso também é muito interessante. A primeira coisa, mas o que eu vou fazer? Vou contar? Vai contar. E como que você vai contar? E isso se tornava um grande problema para o grupo de decidir como contar essas plantinhas, que são bem pequenininhas e a gente não sabe se está viva, se está morta, se é uma folha, se são duas folhas, se é um indivíduo. Né? Então,
muitas coisas ali tinham que ser discutidas e eles tinham que, né? Então teve um grupo uma vez que a gente aplicou que a partir daí foi uma discussão sobre o que significava morte ali, reprodução naquelas plantas, né? E como que isso ia entrar ali. Eles também tinham que produzir inscrições, ou seja, colocar esses dados em diferentes linguagens para poder, tá, contei, mas o que isso significa em termos da população? Ela cresceu? Ela diminuiu? Como que eu vou contar isso? Então, eu transformo dados em tabelas, em gráficos, e aí esses gráficos, às vezes, aparecem de diferentes formas também nos grupos, né? E, com isso, eles vão produzindo evidências, identificando, né, e produzindo padrões, definindo critérios, argumentando, elaborando e construindo modelos para explicar a dinâmica daquela população. Então, mesmo numa atividade em que, teoricamente, estamos trabalhando apenas conteúdos científicos, conceituais, os alunos estão fazendo tudo isso. E, mais importante, como que eles estão fazendo, né? E aí também, trazendo um exemplo de sala de aula, aqui desse lado aqui, desse lado aqui, este grupo, isso também está lá, né, no doutorado da Maíra, este grupo discute o seguinte: ai, gente, eu preciso de alguma coisa para contar assim, sabe? Eu vou fazer com branquinho. Não! A gente vai usar essas fotos no relatório também, não vai? A Camila, tá, mas ó, os que eu fiz, ó, tá vendo? O branquinho sai, ó, é só passar o grafite. A Juliana, claro que o branquinho não vai sair. A Camila, claro que saiu, tá saindo tudo aqui. O que tá branco são as folhas brancas mesmo, ó. Saiu todo branquinho. Eu vou fazer com branquinho, meu, porque é o jeito que eu sei. Após 5 minutos realizando a contagem, a Camila se volta para um colega de outro grupo. Quer uma ideia para contar? O grupo estava lá, não estava conseguindo sair, né, decidir. Quer uma ideia para contar? Pega a pontinha do lápis e põe no branquinho. Pega a pontinha do lápis, põe no branquinho e vai contando os pontos brancos. Depois é só esperar secar e tirar, entendeu? Você pega a pontinha do lápis e vai contando as folhinhas, daí você espera secar e depois é só passar a mão que sai. Eu fiz assim, espera secar, senão vai borrar. E aqui mostrando, né, ela contando aqui os pontinhos brancos com branquinho. Esse foi um grupo. O outro grupo construiu uma mesa de luz. Então, pegou um aquário lá, né, que estava abandonado lá na sala de aula, era uma sala ambiente na época, colocou a lanterna do celular embaixo e, em cima, colocou um papel quadriculado e foi fazendo um gráfico já, né, um quadrante e um desenho aqui que vocês podem ver aqui, né? E, com isso, eles tinham a dimensão de quantos indivíduos tinha lá a cada tempo. Este grupo tinha uma particularidade que uma das pessoas participantes conhecia a mesa de luz, era um fotógrafo, era desenhista, né? Um aluno da Maíra que era desenhista. Então, ele trouxe esse conhecimento de um outro campo de conhecimento e aplicou para essa atividade. Foi levado em consideração pelo grupo e encontraram outra forma, né? Então, os alunos, eles estão negociando o tempo inteiro, construindo consensos, reconhecendo e valorizando experiências e conhecimentos diversos, participando do processo colaborativo de construção de conhecimento. Então, o que a gente está chamando a atenção aqui? Que, mesmo em temáticas em que a gente não espera essa relação direta com justiça social, quando a gente constrói esse ambiente de aprendizagem em que há a possibilidade de redistribuição, reconhecimento e participação, em que eles são realmente pares, colaborando, e as suas experiências são valorizadas, a gente tem aí um vislumbre, né, de que o outro importa, a aprendizagem acontece.
E é isso que a gente está chamando também aqui de justiça social, né? Só que nesses exemplos, a gente não tem... Vocês repararam que a gente não tem a figura dos professores. Então, a gente queria trazer uma outra situação. De sala de aula também, mas agora uma situação de formação continuada de professores, em que eles estavam analisando um material instrucional numa determinada diretoria regional de ensino da Secretaria Municipal de Educação, e eles tinham que, em grupos, né, de trabalho, dizer quais eram, se aquela sequência didática, aquela unidade de ensino era investigativa ou não, classificando as atividades nas etapas do ciclo investigativo. Então, esse trabalho faz parte aí, de um mestrado, de um aluno meu, do Lucas Vecchiato, que analisou, então, como que professores trabalham e aprendem sobre o ensino de ciências por investigação. E o grupo que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês, eles estavam analisando uma sequência, né, de ensino do 5º ano, que tratava de combustíveis, né? Então, a sequência didática tinha o título de Combustíveis que Usamos, e eles tinham que estavam, no evento que a gente analisa, eles estavam analisando esta atividade 1, pensando sobre o que já se sabe, para dizer que etapa que eles achavam que essa atividade cumpria no ciclo investigativo. Se fazia parte da contextualização, do levantamento de hipóteses, da investigação, da conclusão, né? E eles estavam discutindo sobre essa atividade aqui, em que tem uma descrição de uma situação em que uma pessoa está fazendo uma refeição e nota que a panela de arroz parou de soltar o vapor no meio do cozimento. Quando ele foi verificar o que aconteceu, ele notou que as bocas do fogão se apagaram. Em sua cozinha não havia corrente de ar. Então, o que poderia ter acontecido? Essa é a pergunta para os estudantes que estão realizando essa atividade. Então, o que poderia ter acontecido? E aí, eles estão discutindo, porque no início, como está bem no início da atividade, logo uma professora, a Lígia, fala assim: eu acho que ainda é orientação, que é uma etapa do ciclo investigativo em que os alunos estão sendo envolvidos no tema, têm ideias muito iniciais, sem muito trabalho ali em cima, né? Uma parte mais de contextualização da atividade, e ela explica, ela diz, porque é bem básico, é ainda para chamar a atenção do aluno. O Gabriel, qual vai ser o assunto? Para qual vai ser a questão? Porque assim, porque ele não tem uma hipótese ainda, eles estão falando dos estudantes. A Nayara, ela, mais para frente, nessa sequência, né, de conversa, mas nesse primeiro momento da pergunta, não é o que eles fazem? A Larissa, exploração, a Nayara, não, levantamento de hipóteses. E aí, depois, com a pesquisa, eles vão confrontar. Porque todo mundo, o levantamento de hipóteses, ele não prevê um repertório. Ele é uma opinião, sem fundamentação, na verdade. É uma opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre simplesmente tudo. A Lígia, sim, mas você pode colocar uma hipótese sobre o que são e quais as diferenças. Então, existe essa possibilidade. A Nayara porque, por exemplo, eu estou pensando em mim trabalhando. Esse seria o meu momento de levantamento de hipóteses. E como é que a gente checaria esse momento? Através dessa pesquisa, que é sugerida no próprio manual, né? Depois dessa atividade, vem outras sugestões de atividades. Uma delas é uma pesquisa. Perdão. Então, essa pergunta inicial, você faria um levantamento de hipóteses. A Nayara, sim, que depois seria discutido e confirmado ou não pela pesquisa. A Nayara, sim. A Lígia,
isso é um jeito bem interessante de trabalhar. Eu falei, eu não saberia como trabalhar isso aqui, é bem legal. O Gabriel, você vê, pode ser, então, hipótese, exploração e, peraí, a Lígia, então, tem hipótese, exploração. A Sara, ela pega o celular e abre o caderno do professor, que está indicando o que os elaboradores do material pensam que é atividade. E ela fala, ó, de acordo com, mostra a resposta do caderno do professor, o Gabriel. Não, não mostra a resposta. E tampa a tela do celular da Nayara com as mãos. A Sara a Lígia, comunicação também. A Sara, investigação e discussão. E o Gabriel ele não fala de levantamento de hipóteses, porque no material instrucional não era levantamento de hipóteses. Mas ele diz, mas a gente pode falar. A Sara eu também acho. A Lígia como ela falou. A Nayara, eu acho que vai do fazer pedagógico de cada um. Então, por que a gente trouxe esse trecho para conversar com vocês? A Lígia é uma professora do Fundamental 2. E a Nayara é uma professora do Fundamental 1 que trabalha isso com os estudantes e traz a prática de sala de aula dela para discutir o que é o ensino por investigação. No início, a Lígia não estava concordando com ela, mas depois, durante a discussão e a conversa, eles concordam. Ela reconhece, vocês viram que ela foi tentando entender o que a professora falava, o que a Nayara falava, né? E eles foram juntos também, né, assim como nas atividades, as atividades 1 e 2, que a gente mostrou anteriormente, negociando, construindo consensos, reconhecendo e valorizando experiências e conhecimentos diversos e tomando decisões. Portanto, né, aqui, numa situação de formação de professores, quando a gente encontra espaço de agência, enquanto, né, o currículo está dizendo que é orientação, que ensino por investigação é assim, que a gente tem que fazer dessa forma. Mas se eles encontram espaço e se fortalecem para dizer, o currículo não está dizendo, mas a gente pode falar, e a minha prática importa, a minha experiência importa, então a gente também está criando esses espaços de agência em que há oportunidades de redistribuição, reconhecimento e participação em práticas que vão redistribuir esse poder e permitir a construção de conhecimento. Então, a provocação aqui, tudo isso tem a ver com o ensino por investigação, né? E a provocação aqui é o que é o ensino por investigação e o que as 3 atividades, né? E como construir esse ensino de ciências que envolva esta redistribuição de poder. E a gente pensar que, na nossa pesquisa, a gente queria também trazer essa outra provocação. Será que a gente também faz isso na pesquisa? Como é que, na pesquisa, a gente está num programa de pós-graduação, produzindo pesquisa sobre estudantes, sobre professores. Infelizmente, muitas vezes, a gente posiciona tanto estudantes quanto professores como pessoas que não sabem sobre ciências. Neste trabalho de Gray, MacDonald e Stroop, é um trabalho que faz um levantamento de como as pesquisas têm examinado, as pesquisas da área de ensino de ciências têm examinado, têm pesquisado professores em formação inicial. Se é numa perspectiva de déficit ou se é numa perspectiva de valorização, né? E, infelizmente, na maior parte das pesquisas, né, que a área faz,
professores são tidos como implementadores de currículo, em que há uma forma correta de fazer e ser professor. São responsabilizados individualmente. E qualquer intervenção vai no sentido de consertar as formações de professores, né? De consertar o conhecimento inadequado do professor. Se a gente quer que o ensino de ciências contribua com a justiça social na sala de aula e que os alunos se valorizem e valorizem os seus conhecimentos, a gente tem que ter espaços para que os professores vivam também experiências de justiça social, em que eles possam participar e que os seus conhecimentos sejam valorizados e que haja essa distribuição de poder. Então, é essa reflexão, essa provocação que a gente traz aqui para vocês nesses diferentes contextos, em que os diferentes atores, né? Então, aqui a gente, nessa frase final, nós imaginamos um mundo em que os indivíduos tenham acesso equitativo, uma das dimensões de justiça social, a recursos, oportunidades e poder social, redistribuição e reconhecimento, e sejam capazes de desenvolver suas capacidades plenas e capazes de interagir democraticamente com os outros. A justiça social envolve atores sociais que tenham um senso de sua própria agência, bem como um senso de responsabilidade social para com os outros. Sua sociedade, o meio ambiente e o mundo mais amplo em que vivemos. Então, a gente quis trazer essa problematização desses diferentes atores, estudantes, professores e pesquisadores. E como que nós, nesses diferentes papéis, porque aqui atuamos nesses diferentes papéis, construímos, né, nosso senso de agência e criamos esse senso de responsabilidade social para com os outros e com os outros atores, de forma que todos possamos ter oportunidades de participar, de reconhecer, de ser reconhecido, de posicionar-se e ser posicionados para um mundo mais justo. Então, é isso. É isso, né? Obrigada. Gente. Obrigada. São mais visíveis. Tem bastante tempo. Não, que bom, vamos poder conversar. Uma coisa interessante que eu queria comentar, e já vocês podem ir se inscrevendo, né, para fazer as perguntas para as colegas, que logo nos primeiros seminários tivemos um seminário que falava sobre agência, e essa palavra ficou, né? Foi bem interessante que vocês trouxeram de novo e agora como senso de agência. Eu queria só perguntar, eu achei extremamente interessante, muito rico, acho que para pensar nos projetos, né? Sempre falamos assim, toda semana vocês têm que mudar seu projeto de pesquisa, porque, olha, essa ideia é legal. Só que essa atividade, pensando, por exemplo, no COI, ou na atividade com as plantinhas, ou mesmo com os professores, qual que é o momento em que eles se dão conta da agência deles? Não sei se me explicou, porque uma coisa é fazer atividade, não sei se é um outro momento em que eu me afaste da situação que me estão empurrando, tá? Em que eu me afaste dessa situação e consiga pensar no que fiz. Porque às vezes fazemos algumas atividades na escola, na universidade, foi interessante, então é uma provocação. E o profissional, o pesquisador, tem em mente, olha, estamos promovendo justiça social, olha que interessante. E, às vezes, o sujeito que era alvo dessa atividade, ele não pensou. Então, em que momento eles assumem essa agência? Há um momento de discussão? Queria saber disso. Porque eu vou passar o microfone. Oi. Tem duas dimensões, né, Maria? Eu acho que eu tenho que iniciar a resposta assim, pensando que a própria experiência na qual as pessoas têm um papel que importa naquele grupo e que o seu conhecimento, as suas falas, a forma que ela age ali no grupo importa e vai influenciar no que vai acontecer, isso eu considero que já é importante.
viver experiências em que a gente está construindo menos injustos, ou mais justos, né? Eu acho que nem sempre essas atividades estão articuladas depois com um momento de reflexão que leve explicitamente a falar sobre justiça. Embora elas tenham momentos de discussão, e todas elas tiveram, de falar sobre o que fizemos, né? E aí discutir o conhecimento que foi produzido e como produzimos esse conhecimento. Nesse caso, nas duas atividades da sala de aula da educação básica, e eu me arrisco a dizer que eu acho que é de formação de professores também, a gente não estava falando em justiça social. Elas são revisitadas e a gente está pensando nelas agora, né, trazendo essa ideia de que, para a gente é caro falar, bom, as questões sociocientíficas são importantes, a gente está defendendo a importância dela para discutir injustiça na nossa sociedade, as questões da nossa sociedade. Mas existe um currículo de biologia e um direito a conhecer que também é importante, que a gente quer, mas como que a gente vai ensinar dinâmica populacional, por exemplo, né? Então, não teve uma discussão, nesses exemplos que a gente trouxe, reflexivo sobre justiça social. Teve sobre como o conhecimento foi produzido juntos. Não sei se você quer complementar. E aí, nesse sentido, só também, né, você vê, a Maíra fala e só continua, assim. Que não é numa situação, né? Acho que a sua pergunta é interessante, porque ela me provocou de falar assim, em que momento, né? Mas, então, eu queria só destacar que é essa reflexão de como participamos também, né? Eu acho que aí essa questão da reflexividade, de a gente propiciar oportunidades para refletir, mas, ao mesmo tempo, também propiciar essas práticas, no final das contas, que são o engajamento em práticas epistêmicas, né, que a gente tem falado o tempo inteiro na pesquisa e ensino de ciências. Ela não dá para ser um momento pontual mesmo, mas como que a gente aprende a participar. E aprende a participar, e isso vai ser diferente em determinados contextos. E acho que a nossa ideia de trazer assim, esses diferentes contextos e da pesquisa também é que, ao refletir sobre essas questões, a gente tem se transformado e transformado também como eu participo como pesquisadora, né, em determinados contextos. Então, como que a gente vai alimentando e pensando nesses diferentes papéis, né? Não, eu acho perfeito. E a ideia, por isso eu falei uma provocação, porque muitos deles, estudantes da universidade ou da escola, nunca tiveram uma experiência dessas, né? Sempre foi dado tudo pronto, ou seja, a possibilidade de tomar decisões, de chegar a um acordo, de montar a mesinha a partir da área de trabalho, a mesa de luz. E aí me fica muito forte a questão da experiência. Como é importante propiciar experiência, bem no sentido de La Rosa, né? Que, embora, claro, intencionalmente, bom, o que você achou? Não vou falar de justiça social, mas que ele, com outras participações dessa natureza, possa ver a diferença que é uma aula completamente dirigida e outra completamente participativa, e que a voz dele tem espaço. Então, nesse sentido, né, e me pareceu fantástico porque são raros esses espaços, né? Não sei se alguém teve a oportunidade de viver isso, realmente não temos esse espaço. Na universidade não tem, quer dizer, eu acho que não. Na escola, muito menos, né? Por vários motivos que a gente poderia discutir aqui. Porque o professor não é considerado um intelectual, né? Ele tem que aplicar hoje, apertar um X, né? Você sabe o que está acontecendo. Então, é um desrespeito muito grande por esse pesquisador, por esse professor, por esse profissional. E, claro, aí junto vão os estudantes, né? Mas só queria fazer esse comentário. Claro, claro. E passar já a palavra para vocês. Por favor, levante a mão. Pode falar sim. Você falou sobre abriu aqui falando do senso de agência, né? Esse senso de agência ele é construído nas interações, né? De como essa pessoa, como ela é vista
em sala de aula pelo professor, pela professora, pelos estudantes. E essas interações vão constituindo o senso de agência de quem é que pode falar, quem é que pode construir conhecimento e quem não pode. Então, ao falar de distribuição de poder, é propiciar esse senso de agência de uma forma justa. Né? Acho que é por aí. Oi. Então, eu sou professora na rede pública, eu estou trabalhando no Estado agora, sou professora de Química, e eu tenho sentido algumas dificuldades para trazer esse tipo de assunto na sala de aula. Já começa pelo fato do currículo do Estado estar super engessado. Acho que quem tem aqui acompanhado as mudanças curriculares no Estado de São Paulo já sabe. Mas também uma outra dificuldade que eu encontro na sala de aula é que é muito difícil convencer os meus alunos de que eles precisam ligar para o outro, sabe? Se importar com o próximo. Então, eu queria saber se nas experiências de vocês aí na pesquisa sobre justiça social, se trazer esse tipo de temática na atividade tocou os alunos, tocou tanto os licenciandos quanto os alunos de ensino médio, nesse sentido, de eles perceberem que terem algum sentido de compaixão ou de solidariedade, de que eles precisam se importar com o próximo e com o coletivo, porque é uma coisa que tem sido cada vez mais difícil na minha aula. Então, eu estou trabalhando agora temáticas de meio ambiente, falando de recursos renováveis e não renováveis, e teve um aluno que quis argumentar comigo de que a gente pode minerar a Lua e não ligar e esgotar todos os recursos da Terra mesmo, e está tudo certo. Então, eu tenho achado cada vez mais difícil trazer esse tipo de compaixão mesmo na sala de aula. Muito boa pergunta, Luísa. Acho que essa é uma pergunta com resposta coletiva, né? Eu acho que temos que pensar junto, mas eu queria passar para as meninas, colegas. Eu vou contribuir para a angústia, o desafio. Vou trazer uma outra, de compartilhar do lado de cá, de formadoras. E quando a gente pensou, né, são respostas que a gente está elaborando e que estamos enfrentando também esses desafios. Né? Nós estamos na coordenação do PIBID, de Biologia. Né? E esse relato que você nos traz aqui, a gente também tem ouvido, né, da questão da violência na sala de aula, de como as relações estão áridas, difíceis. Né? E aí, como a gente está se voltando a olhar para essa questão de justiça social, para essa distribuição, acho que a gente está começando a problematizar as nossas pesquisas e nossos espaços de formação. Esse é o nosso desafio agora. A gente tem esse desafio, seja na formação, na sala de aula, você como professor e como pesquisadoras também. Né? Então, eu falei que eu só vou contribuir para o problema. Enquanto isso, a Dani está aqui tentando elaborar uma resposta para te dar. Você quer falar alguma coisa? Vou tentar alguma coisa. Tem que falar, mas assim, porque a gente está nesse papel aqui, mas... Mas é Lívia, né? Luísa. Acho que quando a gente... Quando eu trago esse exemplo do espaço de formação de professores, eu compartilho com você que essas dificuldades parecem estar maiores e crescendo. Tá? Ponto. De qualquer forma, falando em professores, nós sempre tivemos bem pouco espaço de tomar decisões, e acho que isso tem aumentado. Né? Acho que com a plataformização, com toda essa questão dos currículos. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma fala desses professores, desse grupo de professores, tá bom, o currículo não está falando, mas eu posso falar? É um pouco encontrar maneiras de ver, de se posicionar e encontrar um grupo
né, que construiu, digamos assim, essas brechas. Então, eu gostaria de crer que a gente sempre tem brechas, e a gente vai ter que encontrar essas brechas nos nossos contextos. Né? Concordo com você que talvez esteja um pouco mais difícil, né, atualmente. Então, mesmo que a gente não consiga todas as experiências que a gente gostaria, mas se a gente consegue em algumas relações, em alguns pontos, porque a gente poderia entender por que essas pessoas, né, estudantes e professores, realmente está tão difícil se relacionar, né? Então, talvez a gente precise mesmo ter mais paciência para ouvir, ter mais espaços de escuta, e construir esses espaços. Individualmente, eu não acredito que isso seja possível mesmo, mas encontrar espaços, grupos que a gente consiga fazer isso de alguma maneira. É isso, assim, né? Não sei se... No grupo de pesquisa da semana passada, eu falei alguma coisa sobre... Não, mas nós não podemos desistir, precisamos pensar em construir experiências de justiça social. E aí uma aluna ficou arrasada. Assim, ela falou assim, nossa, eu vou ter que me contentar com experiências, eu não vou viver justiça social, é só uma experiência. Eu falei, mas essa experiência é vivida. Ela vai transformar. Né? Pode nos transformar também. Então, e aí, nessas brechas, pequenas experiências que você... Né, compartilha, cuidado com o outro, que as outras pessoas são posicionadas de maneira diferente, com a agência, talvez. Boa tarde. Primeiro, eu agradeço muito o seminário. Acho que 2 falas, para além de muito boas, né, muito instigantes, assim, a gente fica um pouco agoniado aqui. Sou o Carlos, né, eu sou professor de física no estado, estou aqui no PIEC também no mestrado, e me bateu muito, até por conta de uma questão que aconteceu na escola semana passada, essa questão que vocês colocam de reconhecer os sujeitos e colocar eles para essa participação em torno do poder mesmo, né? Não só uma participação assim de você está nesse processo, logo você opina aí, mas a decisão final vai ser de um agente fora disso, né? Porque essa semana passada lá na escola veio uma decisão unilateral do Estado falando essa escola vai virar PEI. E aí isso aconteceu com outras 18 escolas da região, assim, de um dia para o outro, assim. Aí os alunos foram chamados pelos professores para opinar sobre isso e reverteu esse processo, assim. Só que isso em 2 dias, assim, porque teve manifestação, a gente foi para a rua com o carro de som, essas coisas. Mas o que foi curioso nisso, né, é que para qualquer tipo de processo desse tipo, os professores também tiveram que descer um pouco daquele pedestal que geralmente eles se colocam, assim, né? E aí teve toda uma questão de a gente vai deixar os alunos falarem no carro de som ou não, sendo que assim, são eles que estão assinando abaixo-assinado, sabe? São eles que estão aqui, como que você não vai deixar? Então, foi muito curiosa essa experiência, mas uma outra coisa que eu queria comentar é um pouco com essa sensação de estranhamento mesmo, né, que esses estudantes têm com a participação, assim, em qualquer coisa, né? E aí, o que vocês acham disso, em especial com as ciências, né? Porque o que os meus alunos me falam muito é: professor, você é legal, mas por que você tinha que dar física, sabe? Vem dar uma aula de história pra gente, vem, sabe? E aí, existe esse estranhamento, assim, quando a gente vai fazer as atividades da disciplina, às vezes eles escapam pela tangente, assim, também.
Carlos, né? Eu gostei muito de você ter compartilhado isso, porque a gente sente isso também em várias instâncias, né? Aqui na universidade é direto. A gente é chamado a opinar, mas, no fundo, a coisa já está decidida, né? Então, tem essa cara de... E achei muito interessante que vocês reverteram o processo, e aí você falou do papel de professores e de alunos, né? Então, você coloca em jogo, na verdade, que é uma das questões que a gente também tentou trazer aqui, de questionar esses papéis e como que, às vezes, tem situações que nos colocam mais explicitamente para questionar esses papéis. Agora, por que não na sala de aula, né? Quer dizer, por que não na sala de aula? A gente também sabe, como a Luísa falou, né, que tem muitas pressões também, né? O que acontece na sala de aula não está isolado do que acontece fora, e hoje tem essa demanda toda, né? Os professores não podem decidir nem a nota dos alunos, porque, né, uma parte dessa nota é... Então, não consegue decidir sobre a avaliação. Então, realmente, essa autonomia está muito baixa. Mas quando a gente tem que... mas a gente tem que, o tempo inteiro, refletir sobre que ações que a gente faz, que a gente também posiciona esses alunos como pessoas que não participam, que não podem participar. E isso não é... E aí volta a pergunta da Maria Helena ali, em que momento? Então, são pessoas que não podem nunca participar. Então, de alguma maneira, a gente tem que começar a refletir sobre isso e mudar um pouco essa trajetória. Então, dá para a gente entender esse estranhamento com a participação. Também achei muito boa essa frase que você falou, esse estranhamento com a participação, né? Se a gente nunca tem, se a gente é sempre posicionado dessa forma, né? E, às vezes, e talvez, né, às vezes, você pode ter, ou pode criar, como professor de física, também oportunidades para essa participação, né? Apesar de não ser uma coisa esperada por meio dessa trajetória. Talvez eles estejam, de alguma maneira, identificando isso. Mas, obviamente, esse estranhamento não vai acabar do dia para a noite, né? Esse processo de tentar viver essas experiências. E acho que, por mais que hoje a gente esteja se sentindo oprimido mesmo, né, pelo Estado, como professores, é isso, a gente também pode se inspirar em outras lutas aí, né, em outras lutas sociais que foram muito oprimidas e resistiram. Então, como é que a gente encontra essas maneiras de resistir? E, às vezes, não é só pelo tema, não é que é só, isso é muito tema, mas, às vezes, é no conteúdo de física, sabe? A gente também se transformar nisso, né? Oi. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao seminário, aos professores Maíra, a professora Daniela. Dá um friozinho na barriga, né? Falar no microfone, a gente não gosta muito, mas vamos lá. Primeiro, eu queria pontuar a pegadinha da professora Maíra. Achei muito boa a sua problematização sobre a relação entre as duas aulas. Eu fiquei pensando aqui, o que tem a ver ali falar sobre a academia e os atletas com a reprodução das lâminas, né? Foi uma boa problematização para a gente. Durante as falas, a gente costuma, né, fazer algumas conexões, né? Me lembrou bastante quando a gente está falando de agência epistêmica, da redistribuição dela e tudo mais, mas também de outros conceitos, né, das ideias da igualdade moderada, da professora Ellen Longino. E tiveram momentos que eu achei muito marcantes, né? Achei muito legal quando teve uma estudante de um grupo interagindo com outro grupo lá, falando, olha, dando essa ideia. Então, é a agência epistêmica ali sendo redistribuída de uma forma muito boa, né? Isso é muito legal. Eu queria colocar uma pergunta aí para a professora Daniela mesmo. Como foi a conclusão da formação de professores, né? Que você trouxe para a gente, deu esse gostinho para a gente, só que queria saber um pouquinho mais, pensando em como a gente pode trazer isso para a nossa prática, né? Enquanto nós professores, né? Queria saber, nossa, eu fiquei muito interessado, né? A gente acabou discutindo em reuniões diárias e tudo mais, mas para a gente pensar em sugestões de implementação mesmo, porque depois que a gente se forma, eu sou Natana, sou ex-aluna aqui do PIEC, a gente está trabalhando, a gente está na sala de aula,
às vezes a gente acaba se distanciando um pouco dessas ideias, dessas discussões, e até dá um friozinho na barriga, às vezes, né? Falar, estou me sentindo um pouco sozinho, vou implementar alguma ideia, né? Faz falta essa discussão com os nossos pares também. Então, é um momento muito bom, né? Então, como que a gente pode fomentar esses espaços, né? Promover esse foro, essas discussões entre os nossos pares? Obrigado. Bom revê-lo, Natan. Faz um tempinho. Que bom vê-lo aqui. Bom, vocês podem ver os resultados dessa pesquisa no artigo que está na Iense. Fazendo uma propagandazinha. Mas eu posso dar um spoiler aqui. Leiam um artigo, chama O que conta como ensino por investigação num processo de formação continuada de professores. E acho que... Então, eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Natan, mas... Como a gente pode trazer mesmo esses espaços de discussão entre os professores? Uhum. Como foi a conclusão? Você trouxe para a gente as discussões que aconteceram entre os professores. Mas como que terminou essa discussão? Como foi essa mediação? Uhum. Para a gente pensar no nosso dia a dia, né? Sim. Então, no trabalho, né, de mestrado do Lucas Vecchiato, que está nesse artigo, uma parte, a gente justamente discute o que conta como ensino por investigação para os professores, né? E talvez também, do mesmo jeito, mudando um pouco a perspectiva. Como a gente faz com os estudantes na sala de aula, porque a gente tem tendência de dizer assim, bom, uma hipótese. O que é uma hipótese? O que é levantamento de hipótese? Que é um pouco esse caso aqui, né, que a gente discute mais profundamente lá. Para a literatura das ciências da natureza, ou mesmo para a filosofia da ciência, talvez tenham ideias e definições do que seja uma hipótese científica. Mas o que é uma hipótese numa sala de aula? Se a gente está falando de construção de conhecimento, será que, entre os professores, a gente também não precisaria ouvir também os professores de ciências, físicos, químicos, biólogos, sobre o que é uma hipótese? Ou a gente vai lá, define o que é uma hipótese, e você que faça uma atividade que desenvolva uma hipótese do ponto de vista científico com os estudantes, e, de repente, você está certo ou errado. Então, no artigo, a gente traz o contraste, uma análise de 2 grupos de professores, e que eles trazem diferentes perspectivas sobre o que é o ensino por investigação. Num grupo, é valorizado as definições que estão no documento curricular, e, a partir disso, eles vão construindo também ali o que é o ensino por investigação, e fazem atividade. E ganham com isso. O outro grupo valoriza as práticas pedagógicas, de alguma maneira. Então, as práticas pedagógicas, especialmente, né, das professoras ali, Nayara e Sara, são trazidas para construir o que é ou o que pode ser o levantamento de hipóteses no contexto do 5º ano, numa aula de ciências. E, fazendo essa discussão, quais são as implicações na formação de professores? Que talvez a gente ganharia se a gente prestasse mais atenção em todas essas contribuições para definir o que é uma hipótese, e não ficar só no documento curricular, ou não ficar só na definição da ciência. Porque, senão, é isso. A gente está dizendo para as pessoas, né, para os professores, olha, você não pode, o erro é importante para a construção de conhecimento, no ensino por investigação, na construção do que é fotossíntese, ou do que é força, ou do que é energia. O erro é importante nessa construção do conhecimento, mas, para o professor, no espaço formativo, a gente está dizendo, olha, ensino por investigação é isso, e você não está fazendo ensino por investigação. O professor não pode errar. E aí ele não vai fazer isso com seus estudantes, né?
Então, articular nos espaços formativos essas visões todas, não que a teoria não seja importante, não que a definição que está lá na filosofia da ciência não seja importante, mas como que a gente pode articulá-las às experiências dos professores, aos conhecimentos dos professores, porque o ensino de ciências é mais, digamos, do que está lá na filosofia da ciência, é outra coisa, né? Então, é um pouco que a gente discute lá no artigo, né, e nesse trabalho, e nessa perspectiva, né, porque e acho que para essa fala que a gente construiu, né, juntas, é um pouco isso. Não dá para a gente pedir para o professor, senão vira mais uma demanda para o professor. Tem que construir o protagonismo do aluno, construir a agência do aluno. É mais uma demanda para o professor, se o professor nunca participou também, nunca teve a oportunidade de participar desses espaços, e o seu conhecimento ser valorizado, né? Então, não é também uma resposta, né? Mas é uma problematização. Pode passar para... Obrigada. Então, Maíra, Dani, muito obrigada pela fala de vocês. E, assim, eu não sei se eu sei fazer uma pergunta, essencialmente, porque eu estou bastante impactada com essas discussões que estão acontecendo aqui agora. Então, eu vou fazer um relato de uma situação que estou vivendo, vou fazer um convite, vou tentar fazer uma pergunta. A situação que eu estou vivendo é o seguinte: as meninas conhecem a minha casa, de frente da minha janela tem a fábrica de vacinas do Instituto Butantan. Eu sou super favorável à vacina, acho que todo mundo tem que vacinar. Acontece que a autorização para a construção daquela fábrica também teve junto a autorização para a construção de uma usina termoelétrica. Essa usina termoelétrica literalmente tira o meu sono, literalmente, porque o barulho é ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, nesse sentido, além da construção da usina termoelétrica, que tem afetado o meu sono e de várias outras pessoas, o Instituto Butantan quer aumentar a área em que há a fabricação de vacina e que há todo o seu parque, inclusive restaurante, estacionamento e tal. E a ideia é cortar 6.629 árvores. Aí eles dizem para a gente assim, mas a gente vai fazer a compensação. Bom, então o convite vem. Sábado agora, dia 20, às 10 horas, na frente do metrô Butantã, vai sair uma caminhada até o Instituto Butantan, se posicionando contra tudo isso. Então, por favor, se vocês se unirem a essa causa, vai ser muito relevante, não só para o meu sono, mas também para ele. Também. Né? Pois é. E aí vem a coisa da justiça social, porque o Instituto Butantan diz claramente, nós vamos compensar essas árvores, mas eu não sou bióloga, vocês são biólogos, vocês vão saber muito melhor do que eu que você cortar a árvore de uma reserva, que é Mata Atlântica, e compensar, plantando, mesmo que forem árvores da mesma espécie, em um espaço diminuto, todas elas muito próximas umas das outras, não vai levar aquelas espécies que estavam ali originalmente para outro lugar em que elas vão ser plantadas. Então, do ponto de vista da compensação, justiça não está acontecendo. E é muito nesse sentido que eu queria pensar junto com vocês nisso. O que é essa justiça social? Porque acho que eu estou impactada pela fala da Luísa e também do Carlos, no sentido de que, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em direito. As pessoas estão tendo direito ao ensino. Eu discordo frontalmente da maneira como o ensino está acontecendo aqui, via Secretaria Estadual de Educação. Mas as pessoas estão tendo direito ao ensino. E eles vão dizer isso para a gente. Né? A gente teria que levar num lugar para poder avaliar. Qual que é essa justiça, então? Porque injusto nós sabemos que é injusto. As pessoas que estão em escolas, majoritariamente aquelas escolas de elite, e, portanto, já da elite financeira, elas estão efetivamente se posicionando sobre temáticas, podendo dialogar em sala de aula com os seus alunos, podendo interagir fora, nos espaços públicos, praticar aquilo que a Valadares vai chamar de transformação social, alfabetização científica para transformação social. A população grossa, não. Grossa no sentido de número, né? Ela não tem acesso a isso, porque essa aula é massificada. Então,
que é essa justiça social? Será que a gente também não poderia pensar um pouco em justiça educacional ou até justiça epistêmica? No fundo, qual o papel da epistemologia também para a gente pensar essa justiça social em vista ao ensino de ciências? Não sei se eu me fiz entender, porque minha cabeça está confusa. Mas obrigada. Lúcia, vamos ver. Eu vou tentar fazer uma pergunta a partir do que você vai fazendo, falando para a gente também. Quando você pergunta, o que é essa justiça? Eu acho que a gente fez um exercício de trazer essa ideia de justiça para o nosso campo e para a nossa prática, pensando nesse modelinho e como isso dialoga com as coisas que a gente faz, pensando em redistribuição, em reconhecimento e participação. Quando você fala em... Será que a gente podia pensar em justiça educacional? Será que a gente podia pensar numa justiça epistêmica? Talvez o movimento seja parecido, de tomar um grande conceito, mas trazer isso para um contexto de prática e de relações. Então, a gente fez ali com o ensino de ciências, e você está falando da justiça no âmbito escolar, porque esse direito aqui, ele não responde. Se a gente for pegar essa mesma ideia de redistribuição, reconhecimento e participação, essa escolarização não está fazendo isso. Então, não é essa justiça. Porque também é justiça, quando a gente fala do campo que é polissêmico, de diferentes campos, e também de diferentes apropriações. Né? Os empreiteiros que estão construindo a usina, as grandes corporações aqui que estão mobilizando e estão ganhando milhões na plataformização das escolas, estão falando em justiça também. Então, acho que a gente tem que pensar, qualificar a justiça e trazer para o nosso campo. Para eu também não ser questionada, mas você está falando de justiça lá da empreiteira, você está falando de justiça, mas e o ensino de ciências? Então, eu vou falar, não, estou falando de justiça social no ensino de ciências, assim, assado. E aí eu acho que a ideia de redistribuição, reconhecimento e participação dialoga muito com a ideia de justiça epistêmica, justiça e injustiça epistêmica, da Miranda Flicker, que fala que, devido a marcadores sociais, algumas pessoas são reconhecidas como pessoas que produzem, cognoscentes, que produzem conhecimento, e outras não são. E, ao pensar nessa distribuição de poder em contextos do ensino de ciências, a ideia é que as pessoas possam viver experiências em que todos são cognoscentes, em que todos são sujeitos. Então, pensar nessa justiça, eu acho que estou tentando respondê-lo, você trazendo assim, como que a gente vai qualificar e falar de justiça social no nosso campo. Porque não vai ser do mesmo jeito que os empreiteiros, as corporações que estão tomando conta da educação no Estado estão falando. Então, essa educação de direito aqui não é essa que me serve. Talvez por aí. Dani. Tem mais perguntas? Desculpa, Lúcia, eu acho que é assim, né? Uma conversa aqui, não tem resposta, assim. Depois a gente marca um vinho. E isso daria uma bela questão sociocientífica, o exemplo que você deu também, né? Boa tarde, meninas. Meu nome é Nixon, e eu tenho mais no sentido de, acho que de todo mundo aqui, né, algumas inquietações, mas também algumas curiosidades, né? E com relação ao posicionamento de vocês mesmo, né? Então eu vou tentar fazer um caminho aqui para ver se eu me faço entender. Né, vocês partem lá das questões sociocientíficas, né, que é um programa de pesquisa, né, dentro da abordagem CTS.
E vocês trazem o conceito de alfabetização científica, né? E que está, né, totalmente né, em linha, né, dentro da abordagem das questões sociocientíficas. E é mais ou menos nesse eixo que eu quero pensar um pouquinho, que já, se a gente pensar, né, assim, dentro das questões sociocientíficas, o exemplo mais assim, emblemático que eu lembro, né, quando eu falo de questões sociocientíficas, é, por exemplo, da ovelha Dolly, né? E aí a ovelha Dolly, ela é, por exemplo, ela é, né, uma questão, mas ela é uma questão mais da ciência, né, imputada para a sociedade, né? Ou seja, então, ainda permanecemos numa perspectiva da ciência, né? E aí vocês trazem o conceito de alfabetização científica, né? Então, e aí me corrijam se eu estiver equivocado, mas assim, me parece que a ideia de alfabetização científica, ela ainda traz uma habilidade de pensamento científico, né? E se a gente leva para os dois casos que vocês trouxeram, né? O caso das plantinhas, né? Para que os estudantes possam resolver, eles vão ter que pensar e agir a partir da perspectiva da ciência, né? Ali eu consigo visualizar, né, a habilidade de pensamento científico. Na outra questão, que é uma questão sociocientífica, né, ela exige uma habilidade de pensamento crítico, né? E o que seria o pensamento crítico? Como é que ele se diferencia, né, do pensamento científico? Porque no pensamento crítico você vai ter que mobilizar, né, o eixo axiológico, né? Você vai ter que trazer valores, né, visões éticas, morais dos estudantes que são acionados quando eles vão apreendendo o problema ali, né? Mas só que você não resolve só com isso, né? Você precisa articular esse eixo axiológico com o eixo, né, o epistemológico, né? Então, essa tomada de decisão, né, pela justiça social, ela não se dá só pelo eixo epistemológico, ele não é suficiente para isso, né? Então, a minha pergunta ela é mais no sentido de qual que é a unidade comum entre a alfabetização científica e a justiça social? Não seria, talvez, mais abrangente ou mais, não sei, né, eu falar numa educação crítica, numa educação criativa ou algo nesse sentido? Tá. Posso começar, Dani? Com alguma... O seu nome... Nixon. Nixon. Conforme você foi falando, eu fui pensando em diálogo. Tanto, assim, quando você retoma as atividades, da folhinha, vou começar pela folhinha, para não fazer pegadinha de novo. Você mencionou, eles vão precisar usar práticas científicas para resolver. Mas em diálogo com conhecimentos de outros campos e de sua vida. Porque a professora não falou, vocês vão amostrar esses indivíduos deste jeito. Então, da mesma forma que os professores tiveram que negociar o que era ensino por investigação, eles tiveram que negociar como amostrar. Então, as práticas científicas estão em diálogo com os conhecimentos que eles trazem de diferentes campos. Quando a gente fala de questões sociocientíficas, eu também estou pensando no diálogo, e aí, talvez, de uma maneira mais explícita, que a gente vai colocar em diálogo valores sociais com os impactos produzidos pela ciência, né, também, e as soluções, ou os conhecimentos da ciência, tudo ali na tensão, que envolve uma questão sociocientífica, e está tudo dialogando e tensionando, de todas as formas, né? Como a alfabetização científica entra nisso? Quando a gente fala de alfabetização científica como aquela formação que possibilita que os estudantes tomem decisões, participem de questões da sua vida que vão envolver questões de ciências e tecnologia, isso não pode ser apartado do diálogo,
que teve no processo de formação, mas que também, na tomada de decisão da vida dele, também vai ser dialógico. Também vai entrar em jogo todos os valores que ele carrega, o contexto em que ele está, né, quais as necessidades daquele momento, vai estar tudo em jogo. Então, se as pessoas puderem experienciar esses diálogos desde sempre, de quando pensar na amostragem da folhinha, né, talvez lá na hora de tomar a decisão, a ciência também entre para dialogar, né, com a decisão que ele vai tomar ali. E não que seja melhor, né? Talvez seja é verdade que não seja melhor. E aí você falou de pensamento crítico. Desculpa, Dani, só vou mais uma coisinha que eu vou passar para você. Nem vai falar. Que é interessante. Você falou do pensamento crítico e... Ai, desculpa, eu já me perdi aqui. Mas eu queria trazer a ideia de pensamento crítico não pode estar desassociada de transformação social. Então, para a gente não tomar o pensamento crítico apenas como a criticidade, por exemplo, do raciocínio lógico, né, baseado em evidências, da relação causal, correlação, essas coisas, que fazem parte, sim, compõem ali, né, práticas relacionadas ao pensamento crítico, mas essa criticidade que você trouxe também. Então, a gente precisa de tudo, né, para isso. Acho que era isso que eu queria falar. Não sei se você quer falar, discordar de tudo. Não. Eu só quero... Posso só... Não, eu achei o raciocínio assim que você trouxe muito interessante, porque pensando na questão mais dos valores e associando com o que a Lúcia trouxe também, talvez. Acho que a questão é para a gente pensar mesmo, né? E talvez assim, e aí eu fico um pouco... Eu entendi que a questão é com a alfabetização científica, e isso, para mim, tem sido uma questão ultimamente. Mas, indo para a sala de aula de ciências, né, eu fico muito também pensando que, como assim não tem valores, né, na aula das lâminas? Porque a gente está dizendo... Quando se eles têm lá né, a sala de aula está cheio de valores, e quem pode falar desse conhecimento, quem pode falar da física, quem não pode falar, quem que é silenciado, e aí como que também a gente, como professores, tem que não separar esses ambientes, sabe? Não é só nas questões sociocientíficas que tem o eixo axiológico, mas é na sala de aula, e eu não estou falando que você falou isso, não, tá? Só me fez pensar. Mas é na sala de aula e nas interações. Então, como que a gente... Só que como que a gente reflete sobre isso, como que a gente olha sobre isso, e a aprendizagem, né? E reflete e fala, puxa, realmente tem uma questão aqui de distribuição de poder na sala, eu estou ensinando ciências, e como que eu vou agora atuar sobre isso? Seja na aula das lâminas, seja na aula da QSC. Né? E aí não tem jeito, vai ter... Não dá para falar de justiça social, e aí talvez seja o nosso... Né? Sem falar de injustiça, né? Não dá para falar de exclusão, de inclusão sem falar de exclusão, e a gente tem que enfrentar isso, e não dá para falar de aprendizagem sem falar de valores. Né? Acho que a gente, na pesquisa, a gente tem essa tendência de separar nessas caixinhas, né? Mas como que a gente pode trabalhar mais essas articulações e esse diálogo, né? Esses diálogos aí, como a Maíra trouxe. Mas também só levantando questões. Não, muito bem. Eu sou um palpite, eu acho que precisamos, como profissionais, como pesquisadores, fazer uma releitura profunda do que Freire propôs, que continua sendo tão atual. Falamos de criticidade, de conscientização, de autonomia. Eu acho que Freire está esquecido. Né? A gente teria que resgatar, no concreto da pesquisa, da ação docente, do coletivo, um pensamento de o patrono da educação, né?
Queridas e queridos, antes de bater palmas e agradecer muito, porque foi muito instigante, eu tenho um aviso. Semana que vem eu vou convidar todos vocês também, porque a professora Lúcia Helena Saceron, que está aqui conosco, ela vai apresentar o seminário, tá? E vai continuar a provocação sobre a alfabetização científica e essas coisas, tá? Vamos lá. Só que... Ô, Nixon, vem. Deixa eu falar uma coisa, não vou abrir o debate, eu sou super contrária à alfabetização científica, mas eu gosto muito dela, tá? Mas em outro momento eu me coloco aqui com minha perspectiva do maturana, que é outra questão, e freiriana. Só que nós temos um exercício que é, e já estamos terminando dentro do horário, cada um de vocês vai pensar uma palavra só que avalie esse movimento, seu incômodo, suas reflexões, só uma palavra. Podemos começar por você? Ai, meu Deus, não pensei ainda. Não, então, volta. Uma palavrinha. Interseccionalidade. Reconhecimento. Relações. Não pensei ainda. Estou pensando. Pode passar, depois volta. Democracia. Questionamentos. Tecido. Interação. Questionamento. Agência. Formação. Discussão, né, que é de diálogo. Questionar. Agência. Reflexão. Cuidado. Epistemologias. Construção social. Célula. Esperançar. Problema. Diálogo. Possibilidade. Inquietação. Interações. Participação. Achou sua palavra? Leu? Escolhas. Agência. Gostei. E as professoras? Desafio. Riqueza, porque essa discussão foi muito rica. Já agradeço por essa discussão, foi muito legal, pela participação também de vocês. Gente, agradecemos. Bom, eu vou falar Freire, Paulo Freire. Gente, palmas para nossas professoras, super obrigado, tá? Muito obrigada, foi muito bom, tá? Pode ir. E, por favor, sinta-se convidados, eu sei que tem reunião.